Olá, pessoal. Eu sou a Maria Letícia. Eu sou a Fernanda e somos alunos do primeiro ano integrado em Química do Instituto Federal Campus Suzano. Estamos desenvolvendo o projeto Historiência em conjunto com o professor Lucas de História. E hoje daremos continuidade ao nosso tema História dos consoles no Brasil. Antes de darmos continuidade aos consoles da segunda geração, vamos deixar claro alguns pontos que representam algumas características dessa geração. Mas antes disso, vale lembrar que a segunda geração se refere aos consoles desenvolvidos entre os anos de 1976 até 1984. Esses consoles são equipados e possuem processadores de 4 e 8 bytes. Byte, para quem não sabe, se refere ao código binário. Além disso, a lógica dos jogos era baseada em microprocessadores, uso de cartuchos, um grau maior de dificuldade nos jogos por conta dos oponentes terem inteligência artificial quando jogado com a máquina. 3 saídas de som e mais uma tela para se jogar. Gente, na época isso representou uma grande inovação. Já que estamos falando da Atari, vamos conhecer um pouco sobre a história do Nolan Bushnell, figura que foi fundamental para a fabricação dos consoles. Nolan Bushnell nasceu em 5 de fevereiro de 1943 em Clearfield, Utah. Quando ele estava na terceira série, ele teve que fazer um projeto de energia. Nolan sabia, a partir daí, o que queria seguir a carreira de engenheiro eletrônico. E mesmo na infância, ele costumava ficar na garagem, onde seus experimentos quase o queimou. Seu pai era dono de uma empresa de materiais de concreto, e após sua morte, em 1958, Nolan assumiu os negócios da família. Em 1962, enquanto estudava ciência da computação, Bushnell se deparou com o histórico do jogo Space War no MIT. Embora fosse um jogo simples rodando no Jurax PC-D, Space War foi uma grande inspiração para ele começar a se aventurar no mundo dos games. No entanto, no mesmo ano, Nolan arranjou um segundo emprego em um parque de diversões. Não demorou para ele ser promovido a gerente da divisão de jogos, onde os consumidores deviam usar a sua técnica e sua sorte para cumprirem um objetivo e ganhar os prêmios. Ele apreciava o fato das pessoas terem que pagar para jogar, mas uma coisa que se tornou uma influência para sua carreira. Quando tinha 23 anos, Nolan se casou com Paola Rochelle Nielsen, com quem teve 3 filhos, Alicia, Britia e Brett. Dois anos depois, Bushnell se formou em engenharia eletrônica pela Universidade dos Estados de Utah. Já os da segunda geração, nesta época os consoles de videogame começaram a mostrar as funções básicas que conhecemos hoje. Em comparação com os dispositivos da geração anterior, que executavam apenas Pong, o uso de cartuchos de jogos que permitiam o acesso a vários jogos diferentes do mesmo console tornou-se muito popular. Este novo formato foi muito utilizado no primeiro Atari lançado em 1977 e se tornou o primeiro produto quente da indústria com vendas de 30 milhões de unidades. O console destruiu a competição porque forneceu gráficos superiores, por causa de um hardware mais avançado. Deu aos desenvolvedores mais liberdade para criar jogos mais inovadores. No entanto, um fator muito importante por trás do grande sucesso da Atari no final dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80 foi que a empresa tinha os direitos exclusivos para adaptar os jogos de arcade de sucesso que atraíram muitas pessoas para os fliperamas. Na época, a perspectiva de poder brincar de Spence, centopeias ou invasores do espaço em casa deu ao Atari 2600 uma grande vantagem sobre tudo que era oferecido pelos concorrentes. Vamos entender melhor sobre esse console da Atari, o 2600. Em 1979, a empresa lançou o Atari 2600,
o qual foi o presente de Natal mais vendido, principalmente por seus jogos exclusivos, e foi exatamente nesse mesmo período que tiveram um índice altíssimo de milhões de vendas dos seus consoles. O Atari obteve a autorização do popular jogo do Arcade Space Invaders. Space Invaders é um videogame de fliperama projetado por Simon Zimble e lançado em 1978. Foi originalmente construído pela Taito Corporation e posteriormente licenciado pela Midway Games para ser produzido nos Estados Unidos. Space Invaders é um dos primeiros jogos de tiro com gráficos bidimensionais. O objetivo é usar espaçonaves humanas para destruir ondas de naves a fim de obter o máximo de pontos possíveis. Já os da segunda geração, nesta época os consoles de videogame começaram a mostrar as funções básicas que conhecemos hoje. Em comparação com os dispositivos da geração anterior, que executavam apenas Pong, o uso de cartuchos de jogos que permitiam o acesso a vários jogos diferentes do mesmo console tornou-se muito popular. Este novo formato foi muito utilizado no primeiro Atari, lançado em 1977, e se tornou o primeiro produto quente da indústria com vendas de 30 milhões de unidades. O console destruiu a competição porque forneceu gráficos superiores, por causa de um hardware mais avançado. Deu aos desenvolvedores mais liberdade para criar jogos mais inovadores. No entanto, um fator muito importante por trás do grande sucesso da Atari no final dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80 foi que a empresa tinha os direitos exclusivos para adaptar os jogos de arcade de sucesso que atraíram muitas pessoas para os fliperamas. Na época, a perspectiva de poder brincar de Spence, centopeias ou invasores do espaço em casa deu ao Atari 2600 uma grande vantagem sobre tudo que era oferecido pelos concorrentes. Mas o que é P&D? E qual era a sua importância no mundo dos consoles? P&D é uma sigla usada no processo de pesquisa e desenvolvimento. Normalmente, esse campo está associado às equipes de marketing e produtos responsáveis para obter informações e dados sobre o mercado, clientes, tecnologia, inovação e as novas tendências. O departamento de P&D é fundamental para que toda empresa tenha os dados mais recentes sobre seus clientes e mercados. Além disso, é essencial o crescimento e a criação de novos produtos, nomeadamente novas fontes do lucro. Por outro lado, para as empresas em um ambiente tecnológico, a demanda por departamento de P&D é ainda mais urgente. Este campo deve estar alinhado com as áreas de inovação, marketing, com as outras inovações e o produto que buscam trazer ao mercado, a diferenciação que cada organização deve oferecer, de acordo com as tendências e as aspirações de público. Bem, pessoal, o Atari 2600 Video Computer System é um videogame projetado pelo designer americano Jay Miner e lançado nos Estados Unidos em 11 de setembro de 1977 e no Brasil em 1983, fabricado pela Polivox. Este não é o primeiro videogame caseiro, mas foi a Atari que popularizou essa forma de jogo. O Atari 2600 foi considerado um símbolo cultural na década de 1980 e tornou-se um fenômeno de vendas no Brasil de 1984 a 1986. Seu jogo ainda permanece na memória de muitos jovens da época. O 2600 tem jogos melhores, gráficos mais coloridos e som mais nítido do que os videogames anteriores. Os jogadores podem mudar o jogo inserindo novos cartuchos. Crianças lutam em combate, salvam o planeta em Space Invaders, caminham por labirintos em Pac-Man e se divertem com Frogger. A vida útil do Atari 2600 é surpreendentemente longa. Ele é produzido há 15 anos. Ele sucumbiu à chegada de concorrentes mais rápidos e mais fortes.
Bem, pessoal, finalizamos aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e logo, logo iremos trazer mais vídeos para vocês. Tchau, tchau!